something that I love. I've always been trying to come to IndyCar full time since 2018, and honestly, man, I never gave up. Eu nunca desisti. Com essas palavras, Pietro Fittipaldi dá início à sua volta à Fórmula Indy, à sua volta ao automobilismo norte-americano. E essas palavras têm um poder muito grande, um significado muito forte. Isso porque a gente já conhece a história do piloto brasileiro, já conhece as dificuldades por quais ele passou. Principalmente a lesão na perna, que ele teve lesão seríssima nas pernas, passando também pela rejeição do mundo da Fórmula 1 e também por outros tantos problemas, alguns a quais a gente até nem conhece, não tem esse conhecimento. Mas como eu disse, essas palavras vão ter um significado muito forte, tanto para o passado, mas também para o futuro. Isso porque, pelo menos na minha opinião, Pietro Fittipaldi vai exercer um papel de liderança daqui para frente, em relação aos garotos que estão chegando a essa nova fase do automobilismo brasileiro nos Estados Unidos. E é disso que vamos falar hoje. Então, se você gosta do canal e não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o Pix na descrição. Na descrição também tem o link para a nossa rifa. Então, participe, já são os últimos dias. Então, sem mais demora, vamos falar de Pietro Fittipaldi e seu futuro como líder na Fórmula Indy. – 27 anos. Essa é a idade atual de Pietro Fittipaldi. Ele não é um piloto velho, aliás, muito longe disso. Caso ele mantenha o sucesso na categoria, ele pode se manter lá por mais de 10 anos. Isso até com uma extrema facilidade. Ele vai ter 37 para 38 anos e a gente sabe que muitos pilotos passam dessa idade na Fórmula Indy, inclusive com sucesso. Então é totalmente viável Pietro Fittipaldi se manter lá por um grande tempo. Ele não é um piloto velho, assim como ele também não é um piloto jovem. Ele não tem 18, 19 anos, mas isso tem suas vantagens, porque Pietro Fittipaldi já é um piloto experiente, como eu disse no início do vídeo, passou por diversas dificuldades e também por diversas categorias de topo, como Fórmula 1 e o WEC. Então, em questão de experiência, Pietro Fittipaldi tem, e essa experiência será necessária para ele aguentar a pressão que pode surgir por conta do sucesso. Ele, que deve ser o líder dessa nova geração de pilotos brasileiros na Fórmula Indy, vai sofrer pressão, aquela que outros pilotos brasileiros já sofreram no passado. Ele vai começar a ter sucesso, vai começar a vencer e vai ser o principal nome do Brasil na categoria. E Pietro Fittipaldi tem experiência, tem maturidade, tem cabeça sim para aguentar tudo isso. Ele é um grande piloto e agora está tendo a oportunidade de provar o que ele realmente é capaz de fazer. Tudo que a gente já viu até agora aqui, pessoal, só foi uma amostra. Agora sim, a partir do ano que vem, claro, passando por um período de adaptação, Pietro Fittipaldi vai começar a mostrar quem ele realmente é. E não se assustem com esse papel de liderança, isso é comum no automobilismo. Emerson Fittipaldi, quando chegou na Fórmula 1, foi o principal nome do nosso país no mundo geral do automobilismo, e obviamente, principalmente a Fórmula 1. Depois vieram outros pilotos, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello substituindo Senna naquele que foi para mim o papel, digamos, mais injustiçado. Ele não estava preparado, ao contrário de Pietro. Pietro não era tão jovem, Pietro não é tão jovem quanto foi o Rubens Barrichello naquela época, substituindo o melhor piloto brasileiro da história. É comum esse papel. E na Fórmula Indy nós tivemos, principalmente nos últimos anos, Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. Só que no caso, esses dois, Tony Kanaan já se aposentou e Hélio Castro Neves até agora só vai fazer as 500 milhas do ano que vem. E esse papel que o piloto brasileiro vai ter vai ser uma das melhores épocas em que o automobilismo de base brasileiro já passou. Não sei se vocês já repararam ou lembram, nos últimos 10 anos antes de 2020, a base aqui no Brasil foi muito fraca. Tinha a Fórmula 3 sul-americana, que virou Fórmula 3 Brasil, mas já estava capengando desde 2011, desde 2012. Depois chegou até algumas outras categorias, como Fórmula Futuro, só que todas elas sem sucesso. Hoje em dia a gente vê um crescimento muito grande desde 2020 na base nacional. Ano que vem, em 2024, no Road to Indy, nós teremos pilotos brasileiros em todas as categorias do Road to Indy, incluindo até uma que está fora, que é a Fórmula 4 norte-americana, que teremos ali o Daniel Cará.
Então, nós teremos piloto brasileiro em todas as categorias. E isso em si já é algo muito bom para esse papel do Pietro Fittipaldi. Ele irá chegar lá primeiro que todos, mas ele que está abrindo as portas. Ele que está apoiando essa garotada para chegar na Fórmula Indy. E pode ter certeza, assim como ele já ajudou o irmão dele em várias corridas na base, eu vejo sim o Pietro Fittipaldi no futuro, ele já experiente, já vencedor, ajudando esses novos garotos a chegarem aqui no Brasil. E como eu falei, a gente vive uma fase muito boa no automobilismo brasileiro. Nós temos a Fórmula 4 Brasil, que por mais que tenha seus problemas, está formando bons pilotos. Nick Giafone saiu da Fórmula 4 Nacional, foi para os Estados Unidos, ganhou o SF Júnior logo no primeiro ano, ganhou a bolsa ali do World to Indy, vai correr com o carro número 1 na USF 2000. Nós também tivemos outros pilotos indo para a Europa, mas, pessoal, também temos a Fórmula Delta. Ela também já levou pilotos como Eric Schotten para os Estados Unidos e prepara os jovens pilotos para correr nessas outras categorias. E para vocês entenderem o quanto esse momento está sendo grandioso, eu peço que vocês pensem o seguinte: a Fórmula 4 Brasil permite que pilotos corram nela a partir de 15 anos completos. A Fórmula Delta permite que você participe a partir de 14 anos. Então, se você quer correr numa Fórmula 4, você corre antes na Delta, se prepara um ano e depois você vai chegar ali, digamos, bem preparado para a Fórmula 4 Brasil ou qualquer outra Fórmula 4 no mundo. Agora eu lhe pergunto, agora sem você fazer nenhuma pesquisa, só de cabeça, tenta lembrar de cabeça, você lembra de pelo menos outras duas categorias no mundo onde um piloto ele pode se preparar num Fórmula com 14 anos? Pense. Eu digo aqui para vocês, tem a Fórmula 4 dinamarquesa, mas alguma outra eu também não lembro de cabeça. Pode até existir, mas para você preparar você direito para um Fórmula 4, não tem mais nenhuma outra categoria, pessoal. Da forma que a Delta prepara, é algo muito bom. Então, não tem em outro lugar do mundo também, tirando a Fórmula 4 dinamarquesa, como eu disse. Mas se vocês lembrarem, pode colocar aí nos comentários que eu coloco uma retificação. Então, como vocês puderam ver, Pietro Fittipaldi pode exercer um grande papel nessa nova fase do automobilismo brasileiro. Hélio Castro Neves e Tony Kanaan foram que exerceram esse papel nos últimos anos. Mas assim como na Fórmula 1, que não teve piloto brasileiro chegando, na Fórmula Indy, apesar de ter alguns pilotos chegando na principal categoria do automobilismo norte-americano, não tinha grande número ali chegando. Tinha um, dois, se não me engano, no máximo 3 pilotos nas categorias de base. E como eu disse, hoje nós temos pelo menos um piloto em cada uma dessas categorias. É um momento, sim, pessoal, muito grande. É um momento histórico que a gente está vivendo nesse momento. Então, fique feliz, comemore e, principalmente, exerça o seu papel de torcedor. Exerça o seu papel de apoiar os pilotos brasileiros. Ok, Pietro Fittipaldi, hoje é a nossa principal referência, está na Fórmula Indy, tem que ser cobrado, já é uma categoria principal, mas a gente vai estar aqui sempre apoiando e sempre ajudando os pilotos brasileiros. Ainda mais numa fase como essa, que é maravilhosa. Mas essa foi a minha opinião, pessoal. Eu quero saber de vocês. Pietro Fittipaldi está pronto para exercer esse papel de liderança? Vocês acham que ele vai sim exercer esse tipo de papel na Fórmula Indy, no Road to Indy, no automobilismo norte-americano? Digam nos comentários. Quero saber a sua opinião. Lembrando, pessoal, que se você curtiu esse nosso conteúdo e não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Se quiser fazer uma doação, tem o Pix aí embaixo, tem também o link para a rifa. Pessoal, nós estamos chegando já nos últimos dias da rifa. Então, se você quiser participar, compre, porque não teremos outra rifa mais, tá bom? Essa é a última. Então, quer apoiar os pilotos brasileiros, quer apoiar Pietro Fittipaldi na Fórmula Indy e todos os outros no Road to Indy? Então, venham com a gente. Se posicione você também no grid de largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais.